First Trainer de hoje eu vou falar sobre influência na ótica do comportamento, como você se comporta e o quanto isso influencia e favorece a sua área de atuação, aquilo que você escolheu como profissão, o seu negócio, o negócio que você faz parte. Eu tenho certeza aí que eu vou te provocar a olhar para algumas coisas que talvez você possa não estar olhando e que estão diretamente relacionadas com o ato de influenciar e gerar resultados naquilo que a gente se propõe. Então, o First Trainer é um momento aqui interno no negócio que eu compartilho conhecimento com as pessoas que estão comigo, que eu compartilho conhecimento com você que me acompanha aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu pensei, vamos nivelar o nosso conhecimento sobre o que é influenciar. O que é a influência de verdade? A influência é a nossa capacidade de ter efeito, de ter poder sobre o comportamento, a opinião e as emoções do outro. Então, influenciar é a minha capacidade de produzir um efeito em ti sobre aquilo que eu estou fazendo. Existem tipos de influência. E a influência ela começa na área psicológica. Porque a influência é a capacidade da pessoa de tocar o comportamento e a opinião de outra pessoa. Isso é totalmente psicológico, né? Então é o que eu faço que vai influenciar o comportamento de quem está ao redor de mim. Existe uma influência que é dentro do negócio, influência de liderança, influência de inspirar, de motivar, de buscar o time para atingir um resultado. A influência de marketing, que é a capacidade de fazer alguém tomar uma decisão de compra. Então, vocês percebam que o ato de influenciar o que vem antes, a capacidade de produzir ações e comportamentos que fazem com que a pessoa sinta, pense e haja de determinada maneira. Então, é a nossa capacidade, qual é a minha capacidade de influenciar? Qual é a minha capacidade de fazer alguém agir, pensar e sentir de determinada forma com aquilo que eu faço? Então, existe um impacto que pode ser dentro do negócio, um impacto que pode ser na função que eu realizo, um impacto que pode ser em fechamento de negócios, né? Influência. Existe uma influência que é direta e existe uma influência que é indireta. Como assim, Fê? Influência direta. Eu, como líder, dar um feedback para alguém. É uma influência totalmente direta num comportamento de uma pessoa que está recebendo feedback. Uma influência indireta é você ir lá e acompanhar alguém e começar a ter um padrão comportamental por imitação. Você acompanha, assiste, e você começa a pegar os padrões comportamentais e o jeito de fazer dessa pessoa, que tem uma capacidade de te influenciar. Mas como eu desenvolvo essa capacidade de influência? Vou falar aqui. Eu desenvolvo, eu falei sobre o direto e indireto, né? Existe também a questão da influência que é mais coerciva, que se diz, né? Aquela influência que a pessoa faz pelo poder, sabe? Pela autoridade. Claro, isso eu vou fazer porque a pessoa influencia a visão pelo poder e não pela autoridade, né? Tem uma diferença entre autoridade e poder. Poder eu faço o que está me pedindo, não porque está me influenciando. Eu faço porque eu preciso fazer, porque senão isso vai me prejudicar. E a influência por autoridade eu faço porque eu realmente, a pessoa para mim é uma referência naquilo que ela está falando, eu não faço só por poder, né? E os elementos que fazem, mas quais são, o que precisa desenvolver na gente para que a gente realmente consiga influenciar na área que a gente trabalha, né? Para mim, a primeira coisa é credibilidade. Né? Ter créditos, gerar crédito, né? Ter credibilidade. Eu vou explicar já como fazer isso, mas eu vou pontuar credibilidade, carisma. Eu acho que a habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas, a consistência, coerência e persistência. Consistência nas coisas. Não é faísca de festa, é foguete mesmo. Tem que ter consistência. Tem que ter coerência, né? Coerência entre aquilo que eu falo e faço, não em uma semana, em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
né? E a persistência, porque não é da noite pro dia que alguém vai conseguir checar realmente a tua capacidade de que você demonstra para a pessoa, né? Convivendo contigo. Então, Fer, o que vai me tornar referência, influência na minha área de atuação? Como eu consigo desenvolver esses pontos que tu compartilhou aqui nesse momento? O que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro passo, agora eu falo de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Que é uma das coisas que eu ensino muito, que faz parte do método Saia do Rascunho, né? Que tem todo o embasamento. A primeira é a autoconfiança. Eu duvido que alguém que não tenha autoconfiança influencie um outro alguém para alguma coisa na vida. A autoconfiança, para mim, é a base. E a autoconfiança, ela nasce de onde? Ela nasce do enfrentamento das inseguranças, do enfrentamento daquilo que faz com que a gente se questione, ser capaz, medo, sabe? Mas ver como eu enfrento, então, como eu construo a autoconfiança com outro auto, o principal, autoconhecimento, que muitas vezes ele é menosprezado no processo. Porque se eu me conheço, eu sei como eu ajo, reajo e me posiciono. Se eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas fortalezas. Se eu sei das minhas fraquezas, eu preciso desenvolvê-las para conseguir influenciar o outro. Qual pode ser, Fero? Dá exemplos. Uma pessoa que não se sente segura em falar em público. E daqui a pouco é um baita de um profissional. Tem uma capacidade imensa com aquilo que sabe fazer, mas tem uma trava de comunicação. Perde na influência, porque a comunicação ela é extremamente importante. Percebam que muitos dos atributos que ajudam uma pessoa a ter poder de influência, que gera mais crédito, que gera reconhecimento, que gera resultado, que aumenta posicionamento, que aumenta retorno sobre o resultado, tem a ver com o comportamento, tem a ver com a atitude, tem a ver com o posicionamento, tem a ver com aquilo que a gente desenvolve a nível comportamental. Então a autoconfiança para mim ela vem de dois pilares que estão relacionados com o autoconhecimento, investir em conhecer sobre si mesmo, investir em se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Como eu faço isso, Fer? Bom, existem caminhos, você pode escutar vídeos no meu canal no YouTube sobre pontos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, você pode fazer um curso de desenvolvimento pessoal e profissional, você pode ler livros nessa área, né, para se desenvolver. Hoje vou puxar todas para mim, ó, Estrade Sua Vida e Saia do Rascunho, né, você pode praticar a técnica 3D de verdade, de segunda a segunda, que você vai fomentar o autoconhecimento, né, você pode, então são vários caminhos, os caminhos para mim, na minha vida, que me ajudaram, foram os que eu escolhi, né? Eu escolhi estudar comportamento, eu escolhi me aperfeiçoar ao longo desses 20 anos e acho que eu estou no caminho, não acho que acho que autoconhecimento é uma coisa eterna e contínua, porque eu não sou a mesma Fernanda de quando eu tinha 20 anos, 21 anos com 42 anos, eu não sou a mesma Fernanda quando eu não era mãe, então quando eu não estava casada, com cada fase a gente encontra e se encontra com algo novo que nos desafia. O crescimento, o reconhecimento, o sucesso, a transformação, tudo trazem novos fatores de autoconhecimento. Então, na minha percepção, você quer influenciar, tá na moda falar que quem influencia gera mais resultado, tá ou não tá na moda? Você é influenciador, você precisa, influência é um atributo na carreira hoje já, é algo que você precisa desenvolver, né? Está se falando mais sobre isso agora. Mas como eu influencio na minha carreira, no negócio que eu faço parte, como eu desenvolvo isso para conseguir avançar? Então, o primeiro ponto, autoconhecimento. Primeiro. O segundo é o conhecimento, porque se você não domina aquilo que você faz, você vai se perder lá embaixo na consistência, coerência e congruência. Vai se perder. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão, sim, cada vez mais
exigentes sobre, ou pelo menos é isso que eu quero levar, né? Sobre o que elas vão consumir, o que elas vão fazer, onde elas vão ir, quem elas vão deixar influenciar, né? Mas nós estamos falando de uma fatia muito pequena, né? A gente sabe que os dados mostram que 90% das pessoas são influenciadas e somente 10% influenciam. Então, quem sou eu, né, no que eu escolhi fazer, quem sou eu naquilo que eu estou me propondo a fazer, e isso é uma construção. Então, a primeira coisa eu falei, autoconhecimento, né? Autoconhecimento e conhecimento. Soft skills, hard skills. Esses dois te trazem autoconfiança. Segundo ponto, história, histórico. Para mim, esse é o ápice após o autoconhecimento, porque é a tua trajetória. É o teu caminho, é a tua jornada, é aquilo que ninguém replica, é aquilo que não tem a inteligência artificial que vá substituir, que envolve a tua trajetória, né? Eu gosto desse exemplo, de um exemplo que é o seguinte, sobre o que influencia sobre história. Quantas coisas que as pessoas vão visitar, né, em pontos turísticos, viagens, situações, por causa da história. Por causa de uma história, pessoas atravessam o mundo para ir visitar Roma. Como é que é lá? Vaticano. Pessoas atravessam o mundo e entram, sabe? Dei um exemplo aleatório, mas por causa da história, muitas pessoas fazem muitas coisas, né? Então, o que nos diferencia? Quantas pessoas, né, você conhece aqui, que está me acompanhando, que trabalham com desenvolvimento pessoal, profissional, crescimento dos negócios, como eu? Centenas, milhares. Quantas pessoas fazem aquilo que você faz? O que diferencia uma da outra? Sim, é a sua autoconfiança, é o histórico, é o background, é uma história confiável. Uma história confiável. Uma história que pode ser checada. Uma história que é a história contada é a mesma que acontece nos bastidores. Porque é fácil de você pegar quantas pessoas que influenciaram que você não viu mais. Só vai anotando todas que você... E depois você não viu mais. Porque não suportaram dar conta da história que estavam criando. Então a história precisa ser verdadeira. Porque se você cria uma história para conquistar algo, você pode se perder no rumo dessa história. A terceira coisa é ambiência. O ambiente muda o jogo de quem faz o que precisa ser feito. Por isso começa no autoconhecimento. Não adianta você estar no ambiente certo, com as pessoas certas, sem se posicionar, sem as pessoas te conhecerem, sem as pessoas compreenderem o teu valor, sem as pessoas verem coerência nas tuas atitudes, sem você fazer a tua parte, sem você, né? Então o ambiente muda o jogo de quem faz a sua parte. Fazer a sua parte é os 2 pontos anteriores. Se conhecer, ter conhecimento e construir background, construir história. Pontos que estão mostrando que você está escalando o teu resultado, a tua construção, aquilo que você deseja. Quarto ponto, extremamente importante na minha visão, é compartilhar aquilo que você sabe. Quando a gente quer construir uma influência, a gente precisa compartilhar conhecimento, de alguma forma. Mas, Fer, tu tá querendo dizer que eu preciso ir para rede social? Eu acho que a rede social hoje é um lugar onde eu duvido que tem alguém aqui nessa sala que não esteja. Então, aquilo que você não posiciona também te posiciona. Para mim é muito claro isso. Se você escolhe estar presente, escolha bem aquilo que você vai fazer. Porque senão te posiciona para mim também. Tudo posiciona. Silêncio posiciona, barulho posiciona, né? Então, se eu estou presente, é entender para quê? Porque a leitura e a interpretação, ela é feita também. Então, se eu estou presente, né, compartilhar o que eu sei, o que eu faço, o que eu quero, o que eu preciso compartilhar.
Eu acho que são entender a dose das coisas, entender né, em relação à minha atividade, ao aquilo que eu estou me propondo a fazer, o que eu preciso compartilhar. Porque muitas vezes você precisa compartilhar com as pessoas que estão no teu setor de trabalho, com as pessoas que estão no teu grupo de liderança, com as pessoas que estão no teu grupo de aprendizado, né? Mas por que eu compartilhar? Porque quando você compartilha, você impacta mais pessoas com aquilo que você sabe. Então é um dos pré-requisitos para criar influência, para ser reconhecido. Fazer o melhor que a gente pode pelos clientes, isso é influência. Eu acho que isso é um atributo e algo que vocês veem aqui, né, constantemente no negócio, o tempo todo, pensando o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode cuidar, né? Agora na próxima quarta-feira a gente tem um encontro do Titânio, nosso grupo de empresários, e a gente vai trazer um profissional, né, especialista em atendimento do cliente, nosso querido Cláudio Miro Oliveira, ele que tem um treinamento muito especial na Disney sobre atendimento ao cliente. A gente fica o tempo todo batendo nessa tecla, né? A gente sabe que a gente não agrada a todos, mas a gente sabe o que a gente faz. O importante é você saber aquilo que você faz, né? E o quanto você se compromete com aquilo que você está se propondo a fazer. Depois, ficar de olho nas tendências, o que está acontecendo, para onde o mercado está apontando, o que estão fazendo pessoas que realmente são referência, né? E ser ágil, porque, de novo, envolve os comportamentos, né? As mudanças estão acontecendo muito rápido, principalmente após a pandemia, aí a gente vê as coisas se transformando com uma velocidade nunca vista. Então a gente precisa estar de olho em quem trabalha com tendências, em quem se especializa nisso e traz informações sobre isso no mercado. E eu vou 7 para fechar. Se você não sabe como fazer, descubra quem fez. E aí, para de querer que as pessoas te deem tudo de mão beijada e de graça. Invista. E foi sempre assim para mim que aconteceu na minha carreira, investindo em comprar o livro, investindo em fazer o curso, investindo em fazer uma imersão nacional, investindo em fazer uma imersão internacional, investindo em entrar num grupo de empresários, investindo o dinheiro que eu não tinha nem em caixa, tomando risco, ou não é? Tomando risco para fazer as coisas acontecerem primeiro. Eu acho que isso é a realidade, isso é o pé no chão. Então é pensar o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar, o que eu preciso, de fato, aprender para conseguir atingir o objetivo que eu desejo. Então, o First Trainer de hoje é o que vai tornar você referência e influência na sua área de atuação. Quero saber quem estava aí comigo, se teve insight, faz um foguinho aí, dá um sinal de sim, se teve alguma percepção. Eu vou fazer uma revisada rápida aqui então sobre o que eu tratei no First Trainer de hoje. Vocês me deem sinal aí e vocês aqui se ficou. Então hoje nós falamos sobre o que vai tornar você referência e influência na sua área de atuação. Eu revisitei aqui e falei sobre o que é influenciar. Influenciar a sua capacidade de produzir efeitos sobre as ações, sobre os comportamentos, sobre as emoções, sobre as opiniões do outro. Influência é sobre psicologia, é sobre comportamento, é sobre realmente impactar atitudes e sentimentos. Também é sobre o impacto nos negócios, na liderança, né, em inspirar, em trabalhar e orientar o time para atingir resultados, e também é usada muito no marketing para afetar decisões de compra. A influência ela pode ser direta, ela pode ser indireta. Direta quando eu te dou um feedback, direta quando eu busco um conhecimento, uma consultoria, direta quando alguém me dá uma opinião diretamente. Indireta é quando eu faço por
padrões comportamentais, por imitação, por acompanhar alguém que eu nem conheço, que eu nem sei quais são os valores, os princípios, as verdades na íntegra, e por tanto ver, eu acabo adotando os mesmos padrões comportamentais. Os elementos para se tornar influente: credibilidade, carisma, conexão emocional, consistência, coerência, congruência e muita paciência. Se você quer se tornar influenciador com aquilo que você faz, se você quer influenciar com aquilo que você sabe, preste muita atenção nisso. Autoconhecimento e conhecimento. A soma desses dois gera o quê? Autoconfiança. Eu duvido que alguém que não confia em si tem capacidade de influenciar alguém, o comportamento de alguém com as suas atitudes. Depois, o histórico, o background, porque é isso que é a tua única coisa. A tua única coisa é o teu histórico, é aquilo que você faz, é aquilo que você transmite como confiável, que são créditos sobre as tuas realizações. O resto, pense comigo, o resto. Então, o terceiro ponto, ambiência, o ambiente que você está inserido, aquilo que você tem acesso, as pessoas que você convive, aquilo que você pode realmente aprender pelos ambientes onde você está e quem você pode conhecer. Compartilhar aquilo que a gente sabe, pensar nas melhores práticas para o nosso cliente, estar de olho nas tendências de mercado e, se você não sabe como, descobre quem. Para de querer resolver as coisas sem ir lá e também investir para se desenvolver. Então essa é a mensagem do First Trainer de hoje, inspirada no domínio na gestão da carreira, que é o domínio dos comportamentos que são essenciais para que a gente influencie com aquilo que a gente se propõe a fazer com o nosso CPF, com o nosso conhecimento, no nosso trabalho, com o nosso background. Então, se você tem sim poder de transformar os seus resultados com a sua capacidade de influenciar os comportamentos, as atitudes e as decisões do outro. Não ignore esses pontos que eu coloquei, não ignore o poder que está em se conhecer, na tua história, no ambiente, em compartilhar, em sempre buscar fazer o melhor pelo outro, nas tendências e em ter bons mentores. Isso faz toda a diferença no processo. Aí, Fer, eu te escuto, o que eu faço com isso, né? E é o que eu digo lá na imersão, na metodologia Saia do Rascunho. Você precisa ter muita clareza de quais são os teus objetivos de carreira e objetivos no negócio. Eu tenho meus objetivos de carreira, eu tenho os objetivos no negócio. E o quanto é importante a minha influência. Mas olha só, às vezes a gente ignora, a gente influencia com aquilo que a gente faz e atrapalha a nossa carreira. Então seja intencional. Porque às vezes o silêncio, ele é melhor do que comunicar e não se dar por conta daquilo que a gente está atrapalhando a nossa carreira. Entendeu? Então a gente precisa pensar. Qual é a minha carreira? Qual é a minha profissão? Qual é o meu negócio? Qual é o negócio que eu estou inserido para quem está ouvindo aqui? Que objetivos eu quero alcançar? E dentro desses objetivos, influenciar o comportamento do outro. Quanto vai ajudar positivamente para eu atingir meus objetivos? Vamos lá, eu trabalho na área de vendas de uma empresa. O quanto minha influência vai mudar os resultados de vendas dentro daquele negócio? Totalmente? Por quê? Porque pessoas te seguem e essas pessoas podem ser tuas clientes, né? O que elas podem... Como você pode se conectar com essas pessoas que já te seguem, que estão contigo? Sobre aquilo que você faz, que é vendas, né? O quanto você realmente pode interagir, pode compartilhar,
pode conectar, pode ajudar e esse cliente quer. O quanto você pode falar sobre o produto do teu negócio e o quanto esse produto e serviço impactou a tua vida, lembra? É sobre história. A gente vende aquilo que a gente acredita, a gente vende aquilo que a gente usa e a gente vende aquilo que dá resultado pra gente. Então, precisa ter esses pré-requisitos envolvidos. Senão, é bem provável que você esteja tendo dificuldade para fazer isso. Porque é aquela conversa consigo mesmo. É algo que eu mesmo não faço. Como eu vou influenciar alguém a tomar uma decisão que eu não tomei ainda? Faz ou não faz sentido?